Muito boa noite. Está começando mais um podcast Resenha Carioca. Comigo hoje, Lucas e Jael, para falar muito de Vasco, que ganhou em casa, jogando bem, mais um gol do Verratti. Importante, né? Alguns estão falando aí que ele é o melhor cabeceador da América do Do Sul. mundo! Será? O Lucas falou que é do mundo. O Lucas falou que é do mundo. Vamos conversar, vamos debater. Vamos falar também sobre o Flamengo do Felipe Luiz, que perdeu em casa ontem. Um resultado para muita gente surpreendente. Teve vaia no intervalo, teve vaia no final do jogo. Torcedor reclamando daquela história. Rodízio bom lembrando aquela velha frase do Zico: rodízio bom é churrascaria. Vale a pena poupar jogador? Não sei, vamos falar um pouquinho sobre isso. E também falar um pouquinho sobre o Fluminense, que joga daqui a pouquinho. Jael tem escalação daqui a pouco. Assim que o Renato confirmar. Não tem escalação, não. Daqui a pouco. Se eu falei Renato não confirma nada pra daqui gente. A pouquinho, nada. Daqui a pouquinho. Renato é inimigo do jornalista. Calma, você tá precoce. O jogo do Fluminense hoje é só 9h30, então lá por volta de mais ou menos. Protocolo aqui, pelo menos até 1 hora antes do jogo. Os times confirmem as escalações, então lá no meio pro final do programa, muito provavelmente nós já vamos ter a escalação do Fluminense confirmada pela voz de Israel. E vamos começar falando um pouquinho do Vasco, Lucas. O Vasco que jogou bem, né, cara? Mas quando a pessoa olha o resultado, 1-0, parece que o Vasco só criou a chance do gol. Mas até sair esse gol do Verratti, já tinha tido uma cabeçada do Coutinho, que o goleiro fez uma boa defesa. O Vasco já tinha criado outras oportunidades. E aquela coisa, né, cara? Pelo que tem, o time tem evoluído. Talvez não na velocidade que o torcedor gostaria, mas tá vencendo. É aquela coisa, é melhor você evoluir com as vitórias do que evoluir, como alguns torcedores preferem, perdendo. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo pra gente, Lucas. Boa noite. Vamos lá. Boa noite para quem assistir. Bom, tem controvérsias quanto o time jogar bem, porque assim, o time fez o dever de casa, jogou muito, ganhou, né? Pelo menos é aquilo que eu falei, ganhou pelo menos. Isso que importa. Dá mais tranquilidade para o trabalho que está em andamento. Mas eu acredito assim que o Vasco não jogou da forma que deveria. Porque ainda sofreu um aperto ali no segundo tempo, um aperto que não deveria existir. O Porto Cabedelo é um time fraquíssimo, entendeu? Obviamente, não foi só culpa do Vasco, porque a gente meio que pegou uma noite do goleiro deles, estava inspiradaço, né? O Vasco fez 10 chutes a gol, foram 22 chutes no total e 10 chutes a gol, e o cara defendeu tudo. O cara acho que fez 7 defesas no jogo. A defesa da cabeça do Coutinho é absurda. Sim. É absurda. O Coutinho chega livre, cabeceia, direcionando bem a bola, firme, e o goleiro faz a defesa. A bola ainda bate no travessão. Então, assim, se não fosse ele, o Coutinho teria marcado um hat-trick ali no jogo de ontem. Porém, o Vasco não pode deixar... Aliás, o Vasco tem muita limitação de criação, então quando chega ele não pode deixar de fazer o gol. No caso, vamos dizer assim, o Vasco perdeu muita chance. Ele brincou de perder o gol no jogo de ontem e quase que deu ruim no final, porque o Vasco ainda sofreu uma leve pressão do fraquíssimo Porto Cabedelo. No segundo tempo, eu achei o segundo tempo pior ainda, porque as alterações que o Carille fez, obviamente, reduziu ali tecnicamente o time, e o time já estava bastante cansado também. Então, assim, foi normal a queda, mas eu não gosto dessa ideia do Carille de ele, todo jogo, em qualquer circunstância, em torno ali de 75 minutos, ele está recuando a equipe. E não importa a forma que está o time, ele recua o time. Então, assim, é outra coisa que eu discordo do Carille, que eu não gosto no Carille. E é aquilo, né? Esse resultado meio que salvou ele, porque o jogo já foi uma panela de pressão, porque ele já estava encostado já, né, na parede. Se não ganhar, provavelmente ele nem sobreviveria a partida no Sport. Agora saiu uma notícia, né, que
A diretoria está esperando o resultado da partida contra o Sport. Provavelmente, isso daí vai definir realmente o futuro do Vasco, porque o Vasco pode sim ganhar a partida e ele continuar no cargo até o jogo do Flamengo. Vai ser assim todo jogo. Todo jogo vai ser aquela, até esperar uma derrota muito acachapante, vamos dizer assim. Vamos dizer, se o Flamengo ganhar de 3-0 do Vasco no sábado, acho que de 3-0, 4-0, acredito que cara, ele vai ser mandado embora. E quanto o Sport, se perder, também vai ser mandado embora. Mas eu acredito que o Vasco ainda vai conseguir uma vitória ali na cagada. Então ele vai ser igual do Puerto Cabede, jogando mal, mas ganhando. Né? Jogando, vencendo, mas não convencendo. Isso é o mal do Carilho. Eu vou ser bem sincero, Lucas. Até para passar por Israel, eu tenho quase todo na rede social, né? Os torcedores rivais, principalmente, brincam com aquela coisa. O que o Pedrinho comentarista falaria pro Pedrinho presidente? Porque quando ele era comentarista da Rede Globo, no Grupo Globo, né, que ele aparecia mais no Sport TV, ele criticava todos os dirigentes que não tinham convicções nos seus técnicos, que não acreditavam no projeto a longo prazo, aquela coisa toda que basicamente quase todos os comentaristas ficam reproduzindo essa ideia. O seguinte, se ele realmente não acreditava no trabalho do Carille, não acredita, porque você mesmo sabe, se ele está esperando uma derrota para mexer, é sinal que ele não acredita no trabalho do Carille. Eu não acredito que o Carille possa realmente evoluir o time. Então por que ele mantém o Carille logo após o término do Campeonato Carioca? Aí o time teria, na teoria, um período ali para contratar um técnico, para treinar. Às vezes outros atletas chegaram, como o Nuno, o Lloyd, enfim. Eram atletas que chegaram na reta final ali do Carioca, que não tem para se adaptar, e um novo técnico poderia ajustar o time já com esses caras. Então, ficar esperando uma nova derrota, cara, parece meio que jogar a temporada do time no lixo. Porque pode acontecer dessa derrota de ir empurrando com a barriga, aí daqui a pouco, aí ganha no esporte, aí empata com o Flamengo. Aí tu já foi, né? Tu já foi 2 semanas. Aí ganha mais uma Sul-Americana, aí tu vai levando. Tu vai levando. Quando tu vai ver, tu já tá na metade para reta final do Campeonato Brasileiro. O time, na teoria, não considerando que o time não vai evoluir, aí o time não evolui, você fica numa zona perigosa, e aí? Aí você também não vai para cima, que é o objetivo do torcedor, e fica sempre pererecando ali em um ambiente ruim. Então, acho que o Pedrinho deveria analisar muito bem isso, cara, porque se ele não acredita no Carille, muito obrigado pelos serviços prestados, vou pagar aqui a sua rescisão de contrato e cada um segue sua vida e eu vou procurar um técnico que possa fazer o que os torcedores querem. Porque, né, Israel? Eu acho que viver assim, esperando uma derrota, não combina muito com o Pedrinho comentarista, mas a princípio, aparentemente combina com o Pedrinho presidente, né? Boa noite. Israel, tá me ouvindo? Cara, é porque tá meio cortando, porque eu acho que tá chovendo muito, aí tá dando uma instabilidade na minha internet, mas eu tô tentando ouvir. Tá, você ouviu a pergunta que eu te fiz? Não ouvi a pergunta que você fez. Tá, vamos lá. A pergunta que eu te fiz é o seguinte: o Pedrinho comentarista criticava todos os dirigentes que trocavam de técnicos e que não tinham convicções em seus trabalhos. Sendo que agora, quando ele está agora como presidente do Vasco, ele está seguindo a mesma linha de raciocínio. Então parece que o Pedrinho comentarista não acredita, o Pedrinho presidente, desculpa, mudou de pensamento do que era o Pedrinho como comentarista, né? Eu acho que deu ruim em Israel, hein? O finalzinho da pergunta, o final você falou o quê? O que você acha da diferença de pensamento do Pedrinho comentarista pro Pedrinho presidente, quando se trata no técnico? Porque quando era comentarista, ele criticava os presidentes que não tinham convicções. E agora ele não tem convicção nenhuma, aparentemente, no trabalho do Carille, mas enquanto os maus resultados não chegam de forma efetiva, ele vai empurrando com a barriga.
Entendi. Não, entendi. Tá veio um pouco picotado, mas eu entendi, eu consegui entender. Vocês estão não conseguindo me ouvir? Sim. Pô, Sim. Então, eu acho que ele viu a diferença, né? Acho que ele viu como é que eu ouvi falar? Ele viu que o buraco é mais embaixo, né? Eu acho que enquanto comentarista, você olhar de fora e você ver certos tipos de situação, você se acha, pô, tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo. Não, mas é muito óbvio. Para quem está de fora é muito óbvio, sempre é muito óbvio. Agora, você participar daquilo, você tem que tomar decisões sobre aquilo, você saber que o futuro do teu clube tá, é sobre aquilo, você fica um pouco mais pensativo em si. Eu acho que ele não está satisfeito com o trabalho do Vasco, né? Do Carille no Vasco, mas eu acho que ele também está com aquele medo, né? E opções no mercado. O Vasco tem dinheiro para buscar um treinador que vai fazer muito diferente. Tem opções de mercado que o Vasco consegue trazer hoje com o poder de fazer essa mudança, essa evolução no Vasco da Gama hoje? Existe esse treinador? Existe essa condição? Será que talvez dar um pouco mais de tempo ao Carille não seja a melhor opção no momento, visto que o Vasco internamente sabe do que ele pode gastar, do que ele pode trazer, o Vasco ele sabe do que ele precisa hoje, mas a gente não sabe do que o Vasco tem a condição hoje. Então, acho que passa por muita coisa. Eu acho que talvez ele esteja, vamos botar aquilo, acho que, né, não sei se vou explicar direito, mas talvez seja mais fácil para ele continuar com salário ok para um treinador que pode tentar ter uma evolução e tentar meio que segurar um pouco dos custos para o meio do ano você tentar trazer um jogador que pode fazer mais a diferença. Entendeu? Tipo, eu não acho que faça tanta diferença assim. Mas eu acho que hoje o Vasco indo para o mercado, tentando procurar um treinador com uma margem maior, vai custar um salário maior. Eu acho que hoje também é complicado você falar para o Vasco trazer um treinador X e você não ter o jogador Y para completar aquele elenco, entendeu? Então, acho que passa muito sobre isso. Eu acho que vendo de fora é mais fácil. Eu acho que também a necessidade do Vasco fala muito sobre as decisões do Pedrinho enquanto diretor, entendeu? Presidente, no caso. Até para passar para o Lucas aí, que eu vi que ele levantou a mão, é uma parte importante, porque todo mundo, no início da temporada, o cara ele dava entrevistas falando, né? Pô, eu preciso dos pontos, principalmente porque o Vasco estava sem o Adson e o David. Então o Pedrinho foi tentando contratar, foi procurando no mercado, e encontrou, por exemplo, o Nuno é um muito bom jogador, já se mostrou bom jogador. O Lloyd ainda não se adaptou, enfim, nós não sabemos se realmente se vai virar, se não. Mas o Nuno mostrou para que veio. Então é aquela coisa. É um problema do Brasil. Quando você contrata jogadores de uma determinada característica para um tipo de técnico, aí você muda essa rota no meio do caminho, não se sabe se esses mesmos jogadores vão servir para outros técnicos. Então você pode acabar inchando muito seu elenco, gastando muito dinheiro com atletas que vão acabar não servindo para outro técnico que quer jogadores com outras características. Aí eu queria que o Lucas falasse sobre isso. Lucas, você acha realmente que o trabalho do Carille não vai evoluir? Você, como torcedor e jornalista, acha que tem margem de crescimento? Ou você acha que o trabalho do Carille já bateu no teto, é uma limitação dele, ele não consegue tirar mais desse elenco? Ou falta alguma peça que vai fazer com que ele mude esse tipo de patamar? vamos lá. Quando terminou o Carioca e teve aquele período de 3 semanas que o Vasco teve de folga, né, obrigatória, eu falei que aí era o momento certo de demitir o Carille. Porque, primeiro, o Carille não era nem para ter vindo, porque o Carille ele chegou aqui repleto de críticas do trabalho dele no Santos. Por mais que ele ganhou uma Série B, ele saiu muito criticado lá do Santos. Então, assim, não sei qual foi o critério que Pedrinho usou para contratar um treinador que o último trabalho foi muito criticado. E aí, tudo bem, passou o Carioca, o time não mostrou evolução, tudo bem, chegou numa semifinal, porém não competiu nessa semifinal contra o Flamengo, contra o maior rival. Então o time não teve evolução. E aí nessas 3 semanas, que era o tempo de adaptar, poderia adaptar um novo treinador,
O Nuno Moreira também, que ele usou esse tempo o Nuno Moreira, pro Garré, pro Lloyd tentar se adaptar, que eles chegaram na última semana da janela, deveria ser o momento exato para isso. Só que aí não demitiram, começou o Brasileirão, o Vasco ganhou do Santos, sim, mas ganhou do Santos porque o Santos tem um elenco ali que é, como é que se fala, equivalente ao do Vasco, não é aquilo tudo. E do Corinthians ele cometeu a maior burrice possível, porque ele poupou um time. O Vasco não tem elenco para poupar. O Vasco ele pode até ter um time titular, mas ele não tem reservas. E aí, um jogo no esqueci o nome do estádio do Corinthians, Neoquímica Arena, e o Vasco ali tem um histórico não muito bom, porque o Vasco nunca venceu naquele estádio, o Vasco não vence o Corinthians há 15 anos em São Paulo, então assim, ele coloca o time reserva, abrindo mão praticamente da segunda rodada, em detrimento da partida da Sul-Americana contra uma equipe fraquíssima. Então assim, são decisões erradas que ele está tomando nos últimos jogos. Contra o Porto Cabede ele deu sorte, porque o time é muito fraco, então ele tinha que errar muito para perder aquele jogo, né? E ele conseguiu ainda, ele foi conservador, vamos dizer assim, eu acho que ele ficou meio assustado por sábado, então ele foi mais conservador no jogo contra o Porto Cabede, ele foi no seguro. É uma equipe fraca e quase assim perigou, foi 1-0, foi um placar nada empolgante para o torcedor. Falando assim. Então, acho que o trabalho do Carille ele estagnou e ele vem tomando decisões muito erradas durante os últimos jogos. E que sim, deveria ser demitido. Para mim, deveria ter sido demitido na partida contra o Corinthians. Ali ele deveria ter. Mas como tinha a partida da Sul-Americana, ia ficar muito em cima. Agora que abriu um espaço também, aí a diretoria toma essa decisão, que eu não concordo de seguir com ele para a partida do Sport. Mas é aquilo, né? Tá empurrando com a barriga. Eu não concordo com o Pedrinho dessa forma dele pensar, porque tá óbvio que a demissão do Carille tá próxima. E ele, em vez de fazer isso logo, ele não faz. Aquela coisa da demissão que já está encomendada, né? Ele fica ali. Você não. É aquela coisa, você sabe que vai acontecer, só não sabe quando. Em algum momento vai acontecer, o torcedor fica naquela expectativa, e vou te falar, e fica até ruim, porque o técnico cobra o elenco, o técnico faz o planejamento do jogo, o técnico faz todo o seu trabalho, obviamente, e os jogadores ficam naquela assim, porra, no ferro, vou ficar correndo pra esse cara, porque se tomarem uma porrada no próximo jogo ele vai cair mesmo? Pra que eu vou ficar prestando atenção? Pra que eu vou estudar? Pra que eu faço alguma coisa? Se perder, ele vai ser eliminado, vai ser demitido. Pode falar, Lucas. Não, falando dos jogadores, o Verratti, na partida contra o Corinthians, ele deu uma entrevista que deixou na entrelinhas. Ele não falou diretamente. Ele até disse assim, a culpa não é só do treinador, a culpa é dos jogadores também, da postura dos jogadores. Mas o Vasco com o Carille, olha só, o Carille ele é um técnico que é conhecido por montar defesas fortes. E o Vasco tem tomado muito gol. E até, Lucas, eu vou te falar, no início da sua explanação, você falou assim, eu não sei qual foi o critério que o Pedrinho usou para contratar o Carille. E eu vou ser bem sério, eu acho que o critério foi exatamente esse. Eu vou ter um técnico relativamente ok pro nível do Brasil, um técnico que vai montar uma defesa muito forte, ou seja, vou sofrer poucos gols, vou sofrer pouco, vai jogar aquele futebol nota 6 ali, não vou sofrer na temporada, vai que eu chego numa semifinal de Copa do Brasil, vai que eu chego numa semifinal, final de Sul-Americana, belisco alguma coisa, eu vou ter uma temporada ok, não vou, eu como presidente, não vou ter muitas dores de cabeça, e aí eu consigo reajustar meu fluxo de caixa para no ano de 2026 eu realmente vim investir e tudo mais, sendo que a ideia do Pedrinho tá indo por água abaixo. Tá indo por água abaixo, porque o que o Carille foi contratado para fazer, infelizmente, ele não tá conseguindo fazer de forma efetiva. Tanto que no jogo no primeiro jogo que foi empate de 3-3, esqueci o nome do jogo, do time do adversário. Contra o Melgar. Isso, contra o Melgar. Eu não sei qual foi o jogador que deu entrevista, acho que foi o primeiro. Nós não podemos sofrer tantos gols assim. Não tem como, eu vou fazer o quê? Não tem como competir. Não tem como competir dessa forma. Então foi tipo assim, ele deu. Obviamente, quando o atleta faz uma crítica, não é simplesmente pro técnico.
é pro elenco de uma forma geral, mas isso aí também deixa nas entrelinhas que tipo, alguma coisa tática também não está funcionando. Então é uma crítica que é feita ao técnico também. Sim, ele não falou claramente para não criar um ambiente ruim no vestiário, mas praticamente é isso que ele está falando. Tem um problema que não está sendo solucionado, o Vasco está tomando muito gol, e se toma muito gol não tem como competir. Não adianta eles fazerem 5 gols lá na frente e o Vasco tomar 5 atrás. Então, assim, não tem como competir desse jeito. Não, e nessa temporada, Lucas, você vê, sabe, o menor dos problemas do Vasco é o ataque. Exatamente. Nos outros anos, o problema era o setor de criação, o setor ofensivo. Sim. Era geralmente um time que sofria poucos gols. Nessa temporada, ao invés de você melhorar o setor que estava prejudicado, vamos falar assim, eles conseguiram trocar o problema. Botou o setor de ataque melhorou, o setor defensivo piorou. E sem contar o seguinte, por exemplo, o Vasco tem péssimos jogadores defensivamente. Por exemplo, o PH, o Paulo Henrique, que eu falo, pro nível de Brasil, ele é um lateral nota 6, 6,5. Ele é um cara bem. Ele cumpre bem o seu papel. O João Vitor. O João Vitor, por exemplo, ele é um bom zagueiro, cara. Mas ele tem falhado tanto que chega a ser inacreditável. Ele é muito. Tecnicamente, ele é muito bom. Ele falhou em quase todos os gols contra o Corinthians. Exatamente. Ele pode jogar de lateral. Às vezes, se quiser quebrar como volante, ele pode quebrar ele como volante também, cumpre bem a função. Mas ele tem errado muito nessa temporada. Aí aquela coisa, aí eu não sei também, por estar jogando muito exposto, aquela coisa, quando o time sofre muita pressão, só tem 3 pessoas que vão se ferrar: o goleiro, o zagueiro e o lateral. São só as pessoas que vão sofrer quando o time toma muitos gols. Que o goleiro toda hora aparece a imagem dele buscando a bola no fundo da rede. O zagueiro, muito provavelmente, em algum momento vai errar. Se o time ficar sofrendo pressão a todo momento. E o lateral vai tomar bola nas costas. Vai errar um passe, vai errar uma saída de bola. Enfim. Então, o cara, ele precisa urgentemente ajeitar esse setor defensivo. Seja colocando mais um homem de meio campo. Enfim, seja fazendo com que os pontas recuem mais e façam uma linha ali dos 4 zagueiros, façam uma linha ali de 6 com 2 pontas fechando na linha dos volantes, fazendo uma linha de 4 ali, 4. E só o Felipe Coutinho e o Verratti na frente sem marcar ninguém, só fazendo uma sombra ali, enfim. O cara, caso se mantenha no cargo, ele precisa pensar muito nisso, porque senão muito provavelmente ele vai ser demitido. Lucas, e falando um pouquinho do próximo jogo, você já introduziu, né, o assunto. Sábado, o Vasco enfrenta o Sport, 9 horas, no estádio São Januário. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo, sua expectativa. O Sport que foi campeão estadual, mas que no Brasileirão está começando, está tentando se encontrar, né? Vamos lá, eu acho que, assim, a minha expectativa é de vitória. E precisa da vitória porque é o famoso jogo de 6 pontos contra o Sport. Se não ganhar, pode se complicar lá na frente, porque é um futuro candidato a brigar por posições lá na frente, né? Se o Vasco fizer um Brasileirão abaixo. Então, assim, tem que aproveitar o fator casa. São Januário é vitória. Não tem outro assunto. Qualquer adversário tem que vencer em São Januário. Então, a expectativa é de vitória. E, assim, eu acho que o cara ele tinha que seguir com a escalação. Eu gostei da escalação que entrou contra o Puerto Cabello, a titular. Até mesmo ali, quando ele mudou e trocou o Paulinho pelo Tietê. Mas também pode ser o Paulinho, eu tenho nenhum problema com o Paulinho ali na posição. Então, assim, acho que ele encontrou uma forma, um esboço de time titular. E eu gostei da partida do Garré. Apesar de estar jogando contra um time fraco, foi a primeira partida que ele se mostrou mais disposto. Né? Parece que ele está se adaptando ainda. Ele mesmo fala que está difícil a adaptação ali, mas ele está conseguindo, pelo visto, se ele se adaptar realmente, ele vai ser bom para o Vasco, vai ajudar bastante. O Vasco ele já se mostrou até melhor que o Ryan, vamos dizer assim. Eu acho que o Ryan ali, eu acho que ele pode entrar ali como reserva do Verratti sem problema algum. E se o Adson tiver realmente recuperado, aí é o Adson na posição. Ali é o Adson na posição. Então, assim,
Para mim, o ataque é Nuno, Verratti e o Adson e o Garrelli disputando a posição enquanto o Adson não tiver 100%. E no meio também não tem mudanças, e a zaga que é o problema. Eu acho que o João Vitor, porque eu acho que ele não tem substituto, porque todos os outros que foram contratados é só do outro lado, então fica Maurício Lemos, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira disputando a mesma posição para ver quem joga ao lado de João Vitor. E para mim, nesse momento, o Maurício Lemos está sendo bem melhor, foi o que entrou bem melhor, né? E é isso, não tem muita expectativa de empate. Empate vai ser frustrante, derrota nem se fala, aí a demissão do Carille. E mudando um pouquinho de assunto, né, vamos falar agora um pouquinho do Mengão malvadão. Coisa ruim dormiu ontem. Coisa ruim dormiu. Deu ruim ontem. No intervalo, né? Já ouvimos vaias do torcedor no final do jogo xingando o time, vaiando muito. Maracanã parcialmente lotado. Parcialmente não foi aquela média que o torcedor está acostumado a comparecer, até por dois motivos. Primeiro, ontem choveu muito no Rio, e eu acho o principal, o preço dos ingressos. Nessa temporada, os preços estão bem acima do que era praticado pela diretoria anterior. Aí é aquela coisa que entra no questionamento. Vale a pena você ter o estádio vazio com ingresso mais caro? Como torcedor, eu acho que não, até porque você tira todo o clima de jogo. Eu acho melhor você ter um estádio cheio, arrecadando menos, até porque a arrecadação do Flamengo da bilheteria é a menor do time, é o que menos impacta nas finanças do Flamengo. Então, acredito que dê para fazer algo que melhore essa média de público do rubro-negro carioca. E eu vou começar com o Jael. Eu queria que o Jael falasse um pouquinho do jogo. O Flamengo, Jael, começou muito bem o confronto diante do Central Córdoba. Nos 15 primeiros minutos, o Flamengo já tinha criado pelo menos 3 chances claras. A primeira aos 4 minutos com o Juninho. Aí, um pouquinho depois, nós tivemos uma outra, por volta de mais ou menos 8 minutos, uma outra chance também com o Juninho, né, que perdeu 2 chances claras. Depois, aos 12, o Arrascaeta também saiu cara a cara com o goleiro e finalizou, ok, o goleiro defendeu. E logo depois, aos 20 minutos, nós tivemos o pênalti, que o Léo Pereira abriu o braço, pênalti claro, aquilo ali não tem nem discussão. E aí, Central Córdoba abriu o placar, depois o Flamengo continuou indo para cima, teve outras oportunidades e foi para o intervalo com placar de 0-2. E no segundo tempo se perdeu completamente. Muito, na minha opinião, o pior jogo do Flamengo na era Felipe Luiz. O que você tem a falar sobre esse início de Libertadores do Flamengo, primeira partida em casa, e uma derrota e uma partida frustrante para o torcedor, né? Cara, então, a gente até brincou ontem, né, a gente zoou, né, lá no grupo, mas eu acho que o grupo é uma coisa que é outra, né, a gente tem que dar a César o que é de César, né? O Flamengo, ele foi bem superior ao Central Córdoba durante todo o jogo, independente de ter os seus lampejos melhores em campo, o Flamengo foi o melhor, foi superior, criou chances para fazer os gols, e aí, para mim, às vezes passa um pouco mais por quem finaliza do que a chance propriamente criada. O Juninho, por exemplo, teve 2, 3 bolas em que, se fosse provavelmente o Pedro, a bola teria sido jogada para dentro do gol. Seria bola na rede, bem provavelmente. Então, eu acho que é frustrante, não vou mentir que não é, porque se o Fluminense perde, o Fluminense joga time misto hoje. Isso eu já tenho informação. O Fluminense populares, enfim, joga time misto. O Flamengo teve esse rodízio, né? Que, né, alguns torcedores estão, como você disse, né? O rodízio só é bom, mas churrascaria, né? Na pizzaria, porque é bom lembrar, tá? Quando não vem o resultado, o rodízio ele acaba sendo o principal culpado, né? E você vê certo. E essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Ele deu naquele período com o Domenech, Paulo Souza, que tem aquele rodízio maluco, e ele deu meio
pelo visto tava puto pra cacete. Ele, em uma entrevista, ele foi perguntado sobre o rodízio, o que ele achava do rodízio. Ele falou: rodízio bom é churrascaria. E eu concordo com o Zico, tá? Rodízio bom é churrascaria. Um amigo leva um entrecote, traz um assado de tira, leva um assado de tira, traz uma picanha, leva a picanha, traz uma maminha, leva a maminha, traz o tomahawk. Bom é na churrascaria. Então, né? Mas, enfim, né? Como eu tava falando sobre, cara, é complicado, né? Porque é a estreia do Flamengo em casa, é o Maracanã parcialmente lotado, é mosaico feito, é time que, independente de ter o rodízio, é um time forte, é um time que entra como total favorito contra um Central Córdoba que nunca havia vencido e feito gol na história da Libertadores, então era um time totalmente abatido, era o Flamengo que era para, né, a gente fez o vídeo aqui passado e a gente botou 4-0 e 5-0. O Flamengo ele era parcialmente favorito. O Flamengo é parcialmente favorito. Mas é aquele negócio, né? Eu vou deixar o jogo para você falar mais, porque você é flamenguista, acho que você vai entender um pouco mais do sentimento. Mas eu posso falar para você, cara, que sinceramente, eu não concordo com. Tipo assim, não é que eu não concorde. Mas o Flamengo ele faz jogos muito consistentes no ano, né? O Flamengo, independente do resultado de ontem, o Flamengo é o melhor futebol praticado ainda. O Flamengo é o principal favorito às competições que joga. Então eu acho que tá no direito do torcedor que foi lá na beira debaixo da chuva, que foi ver o Flamengo jogar, que foi apoiar, que não pode realmente perder para um clube como o Central Córdoba. Não tem como perder o Flamengo hoje em dia. Mas, meu filho, vamos ser sinceros, o Real Madrid jogando no Bernabéu perdeu os 2-1 para Valência. É o Real Madrid, meu irmão. O Flamengo jogando em casa perdeu para o Central Córdoba. É vergonhoso? É vergonhoso, eu acredito. Para o meu time seria. E como acredito que o Flamengo também, tipo, não gostaria, entendeu? Mas eu acho que isso não inibe a temporada que o Flamengo continua sendo como favorito. Mas vai ganhar? Não sei. Mas continua sendo como favorito. O Flamengo foi muito superior. O Flamengo deu mais de dobro de chutes a gol. De chutes a gol, não, de chutes. Mas aí, em compensação, quando foi para ser efetivo, teve o mesmo número de chute a gol que o Central Córdoba. O Central Córdoba chutou chute, deu 6 chutes a gol. O Flamengo também deu 6 chutes a gol. Então isso mostra também um pouco da efetividade. O Central Córdoba, quando chegou, ele foi rápido, ele foi resolver o jogo. Os jogadores do Central Córdoba simplesmente procuravam o quê? O gol. Não se acovardou, entrou no Maracanã lotado com uma pressão enorme e simplesmente não se acovardou. Foi para cima do Flamengo, fez o primeiro, segurou o Flamengo para cima, fez o segundo. Mas enfim, eu acho que é basicamente isso. O Flamengo ele jogou para ganhar, mas eu acho que também é um conjunto de muita coisa. O Flamengo no segundo tempo se desesperou, que não precisava. O Flamengo, para mim também, o rodízio não precisava ser feito dessa forma, poupando todos os jogadores do meio de campo praticamente ali. Na verdade, os que mais, né, vinham sendo mais importantes, né? O Wesley também não entrando no segundo tempo. Acho que foi um rodízio meio mal feito. Eu acho que o 2-0 e o segundo tempo já com várias mexidas no começo do Felipe Luiz mostra isso, que foi sim precipitado o que ele fez, que uma estreia de Libertadores em casa, o Maracanã lotado, você não poupa, nesse jogo você não poupa, meu irmão, não vai, não é para fazer isso, você não é para botar o Gerson no banco nesse jogo, você não bota o Wesley no banco, não é para fazer isso, e aí o Flamengo é castigado, mas como eu disse, continua como favorito, jogou, né? Como eu disse, olhando pelas limitações, pelo como o jogo jogou bem, mas não conseguiu reverter em gol. Marcou a volta do Pedro também ali depois de um tempo afastado, né? Tentando participar. Mas eu acho que é isso. Vou deixar você para falar um pouquinho mais do jogo, de como foi, do seu sentimento enquanto flamenguista, do que você achou. Porque para mim pode ter sido uma coisa, mas eu não sou flamenguista. Então eu não sei o que realmente aconteceu na sua cabeça, que você olhou e falou: olha, para mim foi muito vergonhoso. Não, para mim foi normal. Não, para mim não é normal, né? Mas para mim foi. O que para você, como flamenguista, sem seu lado de João tão jornalista agora, mas falando do lado do João flamenguista, o que você achou desse 2-1 do Central Córdoba contra o Flamengo em pleno Maracanã? Cara, eu vou ser bem sincero, eu já fui um torcedor mais emocionado. Eu já fui aquele torcedor que qualquer derrota ficava puto pra cacete, queria quebrar a casa, a mulher vinha falar comigo, irmão, nem encosta em mim, não fala comigo não, o cara ficava logo puto. Eu era esse cara. Mas eu vou ser bem sincero, cara. Eu até tava conversando com alguns amigos ontem, torcedores do Flamengo que estavam revoltadíssimos
Alguns mais exagerados, mais exaltados. Felipe Luiz, já falei que não é isso tudo, que não sei o quê. Mas foi quando eu dei minha opinião, cara. O seguinte, o Felipe Luiz é bom sempre lembrar. Muito da estratégia, muito do que foi traçado, passa pela cabeça de um técnico inexperiente. O Felipe Luiz, gente, é só nós vemos, ele tinha 16 jogos invicto, mas ele tinha 24, 26 partidas como técnico profissional. 26! Às vezes o tempo do futebol corre tão rápido que às vezes nós esquecemos da imaturidade do Felipe como técnico. Então, tipo assim, eu acredito que quando ele fez a análise do jogo e pensou, pô, Central Córdoba, vamos estar em casa, os caras vão. Ele fez essa análise porque a maior parte do torcedor também pensou dessa forma. Eu olhei a análise de outros jornalistas de outros programas e basicamente todo mundo seguiu a mesma linha de raciocínio no pré-jogo. Você achou que a Central Córdoba vai vir, vai jogar retrancado, o Flamengo vai ter a bola, vai ficar girando para um lado e para o outro. Bum, em algum momento o gol vai sair, o Flamengo vai ganhar, vai fazer 2-0, 3-1 e vida que segue. E não foi o que aconteceu no jogo. Apesar dos 15 primeiros minutos, o Flamengo ter criado para estar ganhando de 2-3-0, porque as 3 chances que o Flamengo teve nesses 12 primeiros minutos foram chances claras, 2 com o Juninho e uma com a Arrascaeta, e o gol não saiu, o Central Córdoba veio e fez o jogo dele. Foi um time que marcou pressão alta, foi um time que chutou a mesma quantidade de gols que o Flamengo, teve a mesma quantidade de chutes ao gol que o Flamengo. Foi um time que não ficou. Fez uma serinha ou outra, mas, cara, é do jogo, é do confronto. Não adianta também você querer botar transformar o futebol em jogo de puritano. Isso não existe, entendeu? Não fizeram cera, não bateram em ninguém, não catimbaram, não fizeram nada. Os caras vieram e jogaram bola. E o Felipe Luiz, a estratégia dele foi muito mal traçada, porque eu concordo contigo. Primeiro jogo, em casa, é aquele jogo que tu tem que golear, irmão. Tanto que o meu palpite foi 5-0. Pegar confiança, né? Exatamente isso. Quando eu falei no outro programa, o meu palpite é 5-0, aí eu falei depois, eu não sei se vai fazer os 5 gols, mas eu acho que vai criar para fazer 5 gols. E criou para fazer 5 gols. Mas é um problema que já vem acontecendo no Flamengo, dessa efetividade, não só no Flamengo do Felipe Luiz. Isso acontece desde 2021. Se nós formos olhar, por exemplo, eu não sei se eu coloquei lá no grupo, vamos olhar, por exemplo, o Flamengo só teve uma média alta de acertos de aproveitamento nas suas finalizações quando teve um atacante, um ou dois ou três jogadores como eu posso explicar, num nível muito absurdo de atuação. Por exemplo, em 19 era o Bruno Henrique, o Gabigol e o Arrascaeta. Aí eles estavam em lua de mel com a rede. Então qualquer chute que eles davam era gol. Em 2020 foi o Gabriel. Em 2021 o Flamengo não jogou tão bem, não ganhou nada e tudo mais. Aí 22 já foi o Pedro. Tanto que foi rei da América e tudo mais, o Bruno Henrique machucado, e o Gabigol também fazendo seus golzinhos, mas o Pedro artilheiro disparado. E em 23, o Flamengo não foi bem novamente, então não ganhou nada. E na temporada passada, o Pedro era artilheiro do Brasil disparado até a sua lesão. Tanto que o Pedro se machucou em maio, junho, o Pedro já tinha 35 gols, pô. O nível de aproveitamento das finalizações do Flamengo era absurdo, era algo acima de 50%. Hoje o Flamengo não tem 30% de aproveitamento. Isso por quê? Porque não tem um atacante que mantenha, que puxa essa média para cima. Então, se nós formos olhar, sempre que o Flamengo não teve atacante no seu auge, acertando, finalizando bem, a média de aproveitamento de finalizações do Flamengo vai lá embaixo. Então, quando eu falei no outro programa e já vim falando há algum tempo, o principal problema do Flamengo, não só do Felipe Luiz, mas há muito tempo, é criar muito e aproveitar pouco. Aí é aquela coisa, agora com a volta do Pedro, eu acho que vai resolver muitos problemas do Flamengo, muitos e muitos. Que nem, por exemplo, nós fomos olhar o jogo contra o Vitória, eu gosto muito do Juninho, tá? Eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Flamengo, mas eu acho que ele tem a característica mais próxima do Bruno Henrique do que a do Pedro. Ele é um jogador de força, que faz o facão, ele é um jogador de velocidade, enfim. Eu acho que se o Flamengo pensar bem,
ele vai jogar mais pela ponta do que como centroavante. Mas se nós formos olhar, por exemplo, contra o Vitória, o Juninho perdeu 2 gols. Aquele lance que o Juninho perdeu, que ele saiu cara a cara com o goleiro, que ele foi afoito, achou que estava impedimento, que ele fez o facão e saiu cara a cara, eu troco de nome se o Pedro perde um gol daquele. Não perde. O Pedro não perde um gol daquele nunca. Nunca, se puxar pela memória aí, todo mundo puxar pela memória, vai achar poucos gols claros que o Pedro perdeu. Pouquíssimos. Vai ter, que é do jogo. Você é atacante, irmão. Uma hora pode perder um lance ou outro. Mas serão pouquíssimas as chances que o Pedro realmente desperdiça quando a chance é clara. A não ser aquela coisa que nem eu falei da cabeçada do Coutinho, que ele foi muito bem. O goleiro fez um milagre. Aí não é gol perdido. O goleiro fez um milagre absurdo. Aí não tem muito o que você fazer. Mas gol perdido, raramente o Pedro comete essas situações. O outro lance também que o Juninho teve, que ele chutou no travessão, é um Pedro de frente. O goleiro não perde também, mesmo estando de média distância, não perde. Então a média do Flamengo vai melhorar e muito com o retorno do Pedro. E falando especificamente desse jogo, cara, o Flamengo começou bem, muito bem, tanto nos 15 primeiros minutos. Criou 3 oportunidades claras, depois teve o pênalti, muito claro, vou repetir aqui, pênalti claro, não tem discussão. Aí o Central Córdoba fez um gol, aí depois achou um outro gol numa falha de marcação. O Everton Araújo estava com 2 jogadores, então da frente correu. Ele foi correr para marcar aquele, o jogador veio pelas costas e marcou o gol de cabeça, cabeceando sozinho. E aí no segundo tempo mostrou mais uma vez a inexperiência do Felipe Luiz. O Flamengo não tinha necessidade nenhuma de se abrir como se abriu. Aí ele já volta no segundo tempo com o Gerson, com o Pulgar e com o Wesley. Mostrando aquela coisa. Ele assinou ali embaixo o atestado de fiz merda. Eu errei. Eu errei. Porque se você não quiser. É aquela coisa, cara. Se você quer poupar, você nem leva. Você nem leva pro jogo. Você não leva, pô. O cara tá poupado? Então você não leva, pô. Se ele levou, é sinal que ele tava com o pezinho atrás. Então nem ele tinha convicção de estar poupando o jogador. É aquela coisa, cara, Libertadores é tiro curto. Por exemplo, agora o Flamengo tem 3 pontos. Se o Flamengo, por exemplo, perder na próxima rodada, o Central Córdoba ganhar, por exemplo, próxima rodada agora é contra a LDU fora de casa. O Flamengo perder contra a LDU e o Central Córdoba ganhar, o Flamengo fica a 4 pontos do Central Córdoba. Ou seja, tendo que ganhar os 2 jogos que restantes em casa e tendo que ganhar pelo menos o Central Córdoba fora também. Ou seja, então você acaba se complicando. E porque fica ruim, né? Porque a LDU joga hoje em casa contra o Deportivo Táchira, provavelmente deve ganhar o jogo. E se ganhar contra o Flamengo vai a 6, né? E o Central Córdoba, se eu não me engano, tá com 4. E aí vamos botar aqui, né? A gente vê que aí o Flamengo começa a ficar um pouco mais para trás. Exatamente isso. Então nós podemos ter, ao término da terceira rodada na Libertadores, o Flamengo em condições extremamente arriscadas. E o Flamengo, que já teve alguns vexames nos últimos anos, já teve alguns vexames, Peñarol, Olímpia, em 2018, 17, 18, foi eliminado pelo São Lourenço na fase de grupos, enfim. O Flamengo acumula vexames em Libertadores. E o Felipe Luiz, por ser torcedor e agora técnico, deveria ter respeitado a Libertadores. Porque é aquela coisa, às vezes as pessoas olham, é um time mais fraco, é um time tecnicamente inferior. Cara, não existe isso em Libertadores. Não existe isso quando se trata de Libertadores. Até o time que você menos espera é o cara que pode te trazer muita dificuldade. Então, o Felipe Luiz não respeitou a Libertadores. E a última coisa até vai falar pro Lucas, vai passar pro Lucas a fala, eu acho que o Felipe Luiz, por ser uma pessoa muito inteligente, não só um técnico inteligente, uma pessoa inteligente, eu duvido que ele vai poupar de novo na Libertadores, tá? Eu duvido que ele vai poupar, ele aprendeu a lição. Como teve em outro jogo do Campeonato Carioca que ele falou, não, eu posso perder meu cargo, mas o meu objetivo é no final do ano. Aí teve um jogo que não jogou bem, outro jogo que não jogou bem, no terceiro jogo ele meteu a cavalaria pra jogar. Aí rapidinho, ficou 2, 3 rodadas botando o pé embaixo.
Aí a torcida ufa, deu aquela relaxada. Aí você não pode criticar. Então, essa história de vou poupar, é relativo. É enquanto tá ganhando. Se tomou uma porrada agora contra o Grêmio domingo, eu duvido que vai poupar alguém. Vai todo mundo, na próxima rodada, vai botar todo mundo com o pé embaixo de novo. Porque se ele perder contra o Grêmio, já vão pedir o pescoço dele. O torcedor do Flamengo é assim. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Que nem eu critiquei o Pedrinho, eu não concordo com esse tipo de pensamento do Flamengo. Há muito tempo não tem um técnico tão promissor. Há muito tempo não tem um técnico bom para você fazer um trabalho a longo prazo. Por exemplo, eu acho que o último técnico que o Flamengo teve bom, que poderia fazer um trabalho a longo prazo, era o Rogério Ceni, que foi campeão pelo Flamengo. As pessoas esquecem que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Ah, João, foi campeão, perdendo a última rodada para o São Paulo. Meu irmão, não interessa, mas foi. Naquele período pós-pandemia, lesão pra caramba, o time todo destroçado, ele falou e foi campeão. E depois o Rogério continuou fazendo bons trabalhos, como tem feito um bom trabalho agora no Bahia, que o Jael falou que acho que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil. Talvez tá jogando mais há mais tempo. Mas nesse início de temporada, o time do Bahia tá jogando muita bola. Tá jogando tá jogando muito bem. Então, o único jogo que eu vi abaixo do Bahia foi na final do jogo de volta contra o Vitória. Que aí o time quis brigar mais do que jogar. Mas fora isso, é um time que está jogando muito acima da média. Então, o Flamengo precisa respeitar seu técnico, precisa aproveitar a oportunidade, porque o Felipe Luiz, na minha visão, a longo prazo, ele é um técnico europeu no Brasil. Não é um técnico que vai ter carreira muito longa no Brasil. Muito provavelmente daqui a um ano e meio, se continuar no Flamengo, ele já vai estar treinando algum tipo na Europa. Então você não pode simplesmente desperdiçar um potencial que esse cara tem. Lucas, por favor. Eu queria fazer umas observações que o erro do Felipe Luiz só foi de ter poupado os jogadores, porque o Flamengo perdeu ontem por incompetência dos jogadores. Lembra que eu falei do Juninho? O Juninho parece ser o jogador do quase, e novamente ontem ele foi o jogador do quase. Não fez gol, não foi efetivo. E o Central Córdoba ganhou aquela partida porque foi efetivo. Foi lá, foi competente, às vezes que chegou, foi lá e fez o gol. Futebol é bola na rede, não tem essa de. Não adianta você finalizar mais de sei quantas vezes se não fizer o gol. Aí eu tava. Chegou uma notícia, né? Que o Felipe Luiz ele estava poupando jogadores por causa do Brasileirão. Ele estava priorizando a partida contra o Grêmio no domingo. Porque qual que é a situação? Só para explicar a situação, Lucas. No início da temporada, logo após ter, na verdade, na reta final do ano passado para esse ano, o BAP, depois de ter sido eleito, ele deu uma entrevista para Flamengo TV agora, né? A Flamengo TV, a Flá TV foi extinta, para o João Guilherme, que agora é funcionário do Flamengo. Uhum. E ele estava falando que eu concordo com o BAP em partes, tá? Quando ele fala o seguinte, é um absurdo o Flamengo com o elenco que tem abdicar tanto do Brasileirão e focar somente nas Copas. Até aí eu concordo plenamente com ele. Sendo que o seguinte, eu não acho que o Flamengo tem que poupar em Libertadores para priorizar o Brasileirão. Porque o Brasileirão é troca de pontos. Por exemplo, se o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, fora de casa, por exemplo, e perde para o Grêmio ou empata com o Grêmio, beleza, você ainda tem mais 36 rodadas para recuperar aquela partida abaixo contra o Grêmio. Na Libertadores, na fase de grupo, por exemplo, são 6 jogos, cara. Uma derrota na Libertadores atrapalha muito mais a tua vida do que uma rodada no Brasileirão. Então, quando ele poupa na Libertadores, priorizou no Brasileirão, que é uma coisa que o presidente do clube falou que iria priorizar, o presidente do clube falou que o objetivo desse ano é ser campeão brasileiro, porque o Flamengo não é campeão brasileiro desde 2020. Ele falou que o principal objetivo é esse. E o Felipe Luiz, ontem na coletiva, falou que o principal objetivo, que o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores têm pesos equivalentes. Alguém não tá, o discurso não tá combinando, porque o presidente falou uma coisa e o Felipe Luiz falou outra. Então eles precisam alinhar internamente. E como eu falei, o Felipe Luiz, por ser uma pessoa muito inteligente, eu acho que dificilmente ele vai tornar poupar em Libertadores, que ele já percebeu que o torcedor não tem muita paciência para isso. Pode continuar, Lucas. Diante dessa informação, não, só para eu continuar meu raciocínio aqui, diante dessa informação, então, assim, cara, a culpa não é ele fez o que o presidente do clube
mandou. Então, assim, para mim, eu acho que o Felipe Luiz é o menos culpado. Acho que nem é culpado da derrota de ontem para o Central Córdoba. Os jogadores foram incompetentes, foi isso, ó. Foi um verdadeiro amasso do Flamengo, certo? Só que só não finalizaram bem. Aí eu fiquei até meio que duvidando, porque, tipo assim, cara, quem que vai poupar da Libertadores para preferir o Brasileirão? Eu fiquei meio com as anteninhas, mas assim, caraca, não tem sentido isso. Porque normalmente é ao contrário, poupa no Brasileirão para jogar Libertadores. E aí eu lembro do Jorge Jesus, que o Jorge Jesus ele não poupava jogadores, ele não gostava desse negócio de poupar jogadores. Ele E eu vou falava, fazer uma coisa. O Flamengo ele tem um elenco muito bom. Então, acho que não precisa ficar poupando jogadores. A preparação física do Flamengo é muito boa. Eu fico percebendo o time do Flamengo com os outros, até em relação aos outros times brasileiros, os jogadores do Flamengo eles são muito mais inteiros do que qualquer outro time. Os caras dos outros times brasileiros terminam os 90 minutos com a língua para fora. E os jogadores do Flamengo eu não vejo isso. Então, assim, não acho necessário poupar jogadores mesmo. Completamente foi uma decisão equivocada dele, mas agora que eu vi que ele fez isso por causa de ordens, assim, ordens no sentido de que, assim, preferência das pessoas que estão acima dele, talvez então tirou um pouco ali a culpa dele, sim. pode falar, Israel. Então, deixa eu tirar a mãozinha aqui. Assim, eu primeiro, né, falando sobre o que o Lucas falou. Então, Lucas, eu tenho uma visão um pouco diferente. Por quê? Que eu acho que eu tenho a visão um pouco diferente de você. Porque eu concordo que se veio uma decisão de cima, né, entre aspas, a gente tem que acatar, né? Mas você não precisava fazer isso na sua estreia na Libertadores no Maracanã lotado. Você tem outros jogos para poupar. Você tem jogos até contra a LDU lá que você sabe que vai ser mais difícil. Você pode dar um rodízio maior aos seus jogadores. Você não precisa fazer isso no Maracanã lotado no seu primeiro jogo. Entende? Eu entendo que iria acontecer em algum momento pela declaração do Felipe Luiz em relação ao presidente do Flamengo, mas não precisava ser na primeira rodada, não precisava fazer história para outro time. A gente sabe que o outro time quebrou, né? Fez história, entre aspas, né? Vai ficar para sempre marcado para eles em si. E, cara, eu acho que tem um pouco do Felipe Luiz na culpa disso, por quê? Porque tem alguns jogadores que iniciaram no banco que tiveram menos de 90 minutos nesses últimos 3 jogos, pô. Iniciaram no banco mais um jogo. O Gerson, o Wesley. Entrou mal. E por que botou o Léo Ortiz? O Léo Ortiz ele vem jogando direto. Por que o Léo Ortiz não foi poupado, então? Eu acho que foram escolhas de jogadores que, para mim, cara, o Wesley, para mim, e o Gerson, para mim, são essenciais nisso. O Gerson tava vindo de recuperação, tipo, foi poupado pra caramba, assim, depois da data FIFA, entendeu? Não tava jogando 90 minutos inteiro. O Wesley também foi poupado também, então são jogadores que, evidentemente, nos últimos jogos estavam mais tranquilos em si. E o Varela, por exemplo, vem jogando direto. O Varela entrou agora também, mais um jogo titular, assim, né, em si, na vaga do Wesley ali. O Varela, para mim, tem mais minutos do que o Wesley nos últimos jogos. Então, acho que ele poderia ter poupado em outras peças em si. Então, se ele queria poupar, ficou para mim um pouco de contradição, porque ele poupou jogadores que estavam mais descansados do que alguns que jogaram o tempo todo. O Léo Ortiz não teve uma parada depois da data FIFA. O Léo Ortiz foi titular, tá, gente? Foi titular, não. O Léo Ortiz foi titular no segundo jogo do Brasil? Não me lembro. Eu não lembro. Agora. Também não lembro. Não me lembro, mas enfim. Não foi titular, mas enfim, ele jogou, né? Ele entrou contra a Argentina, entrou no primeiro jogo bem pouquinho, mas entrou também. Mas não teve folga o Léo Ortiz. Se eu não me engano, o João pode me corrigir. Eu não, né? Pelo que eu vejo, eu não tô vendo o Léo Ortiz tendo essa folga que os jogadores tiveram. E ontem jogou de novo. Léo Ortiz o Léo Pereira ficou um pouquinho afastado lá. Oi? Léo Ortiz e Léo Pereira vem jogando direto. Então, tipo assim, e por que rodízio é só do meio pra frente? Entende o que eu tô falando pra você? Tipo assim, é o rodízio, mas por que o rodízio só partiu do meio pra frente ali? Por que do meio pra trás, jogadores que estavam mais desgastados
tiveram que jogar esse outro jogo? Para mim não tinha que poupar, tá? Mas se tinha que poupar, mas se teria que poupar mesmo, né? Se era uma obrigação poupar ontem, para mim foi feito de forma errada. Olhando pela prática de quem jogou mais tem que ficar no banco, né? Para descansar um pouquinho. Entendeu? Então, é basicamente isso para mim. Se era para poupar, para mim poupou errado, porque tem jogadores que jogaram mais tempo e vinham e entraram nesse jogo, poderiam ser, né, poupados, e também pela prática de, estreia Libertadores em casa, Maracanã lotado, Mosaico, sua torcida a favor, você não poupa assim, não. Você poupa no segundo jogo fora de casa na altitude, mas você não poupa no primeiro jogo assim. Jogo em casa, que né? já tá No caso é minha opinião só, não é verdade não, mas... não, poupa no terceiro jogo, que já tá classificado em casa. Aí aí já é tudo festa. E outra coisa, já até vou passar a palavra pro Lucas. O seguinte, eu sou adepto do seguinte, de você poupar durante o jogo. O que é poupar durante o jogo? Tu entra com o melhor que tu tem, cara, hoje tu tem 5 substituições, 5. 1, 2, 3, 4, 5 substituições. Você entra com todo mundo que tu quer, tu faz o teu resultado, chegou um intervalo ali 3-0, tu tira todo mundo, foda-se, tira 3, 4 ali, ó, deixa uma substituição ali de reserva, que às vezes precisa, ou tira 3 e já deixa 2 substituições ali que tu precisa para caso algum momento específico, e acabou. Aí tu vai satisfazer a vontade da torcida, tu vai satisfazer a tua vontade de poupar os jogadores, e tu vai ficar feliz, irmão, bom pra todo mundo. Aí o que acontece? Aí tu deixa os caras no banco, aí o cara entra na partida no 0-2, ele corre muito mais do que ele teria que correr normalmente, porque ele tá sempre tendo que correr atrás do resultado, o cara se esforça muito mais, o cara dá muito mais sprint, o cara dá muito mais pique, o cara se arranha todo, e no muito final, mais chance de ter uma lesão do que se tivesse iniciado o jogo. E no final, aquela porra de poupar foi porrada do caralho. Então eu acho que é a decisão muito burra. Com todo respeito ao Felipe Luiz, eu acho que é a decisão burra. Burra não, desculpa, que ele não tem nada de burro. Uma decisão nada inteligente. É melhor, nada inteligente. Porque você perde a história do poupar. Porque você teve que botar o cara aí. Eu vou repetir o que eu falei. Se você quer poupar o atleta, você nem leva. Irmão, fica em casa, fica aí com a mulher, fica aí com tua mãe, com tua família, faz tua recuperaçãozinha aí, fica no sapatinho, vem aqui. Ou o cara vai pro estádio lá com aquela roupinha já diferente lá e tal, que gosta de aparecer mesmo sem jogar. Aparece lá, dá um abraço na rapaziada que vai jogar e tá tudo certo. Agora, se você fala que vai poupar e leva os caras pro jogo, irmão, é sinal que tu acha que em algum momento tu vai precisar. Então, nem esse poupar seu tem tanta convicção. Então, o Flamengo precisa repensar muito essa história e eu acredito que o Felipe Luiz tenha aprendido com essa situação. Lucas? Cara, uma informação rapidinho, aí que eu vi aqui que o Wesley discutiu com o torcedor, né? O Wesley discutiu com o torcedor nas redes sociais. Olha isso, tipo, um simples gesto, poupou ontem, fez o Wesley se estressar, porque provavelmente foi cobrado, entendeu? Foi cobrado não ele, mas o clube em si foi cobrado. Ele, não, vou comprar a briga do Felipe Luiz, não tem? Não, o que é isso? Você está reclamando de barriga cheia, vamos ser campeão carioca, não tem por que isso. E discute com o torcedor. E aí uma coisa que deveria ser um jogo festivo, um jogo de 4-0, 3-0, se transforma no dia seguinte de discussão entre o Wesley, lua de mel com o Flamengo, jogando pra caramba, com o torcedor, entendeu? Tipo, vai muito além. Abre precedente para esse tipo de situação acontecer. Vamos lá, eu até falo disso na minha fala, que eu concordo que não era o momento de poupar, mas eu acho que isso daí foi o menor dos problemas ontem do Flamengo, porque o Flamengo jogou bem, independente se estava com um time misto, tá com números de time que jogou bem. O problema do Flamengo foi a efetividade, e a ponto de quando o Felipe Luiz ele foi tentar consertar, né, isso, entrou o Wesley, entrou o Eric, entrou o Gerson, e ambos jogaram mal pra caramba ontem. E eles ficaram, novamente, eu não tenho propriedade para falar, porque eu não sou flamenguista, mas me incomoda um pouco a postura do Gerson no final da partida com uma marra tamanha, não querendo ser criticado. Sendo que ele jogou mal. O Marcelo Correge, desculpa, vou até te atrapalhar, só para exemplo, sintonizar o nosso telespectador que está acompanhando aqui a live, é o seguinte: no final da partida, na transmissão da Globo, o Marcelo Correge, que era o repórter da partida, ele vai perguntar ao Gerson, eu acho que a pergunta é super pertinente.
Ele faz a seguinte pergunta: Gerson, beleza, você entrou no intervalo, um time perdendo de 2-0. Você acha que entrar com esse placar adverso atrapalhou a sua atuação? Prejudicou a sua atuação? Caralho, a pergunta é super pertinente porque ele jogou mal. E o Gerson que vem jogando muito bem. Tu começa do 0-0, tu tá jogando bem. Tu entrou no intervalo hoje com o time perdendo de 2-0, precisando buscar o placar, e tu jogou mal. Você acha que esse resultado no intervalo impactou no seu rendimento? Cara, super pertinente a pergunta do Marcelo. E o Gerson responde: você acha que eu joguei tão mal assim? E o caralho. Se pergunta pra qualquer torcedor e pra qualquer comentarista, eu falo assim: tu jogou muito mal. Teve, inclusive, 2, 3 bolas que ele recebe na ponta direita, que é aquela bola que é pro cara chegar cruzando de primeira, ele tenta florear, tenta dominar, trazer pra esquerda, ele erra. Lance básico, lance simples, que ele não erra nunca. Mas ontem ele errou, é aquela coisa do time tá afoito, do time tá precisando buscar o placar, do time tá correndo quanto tempo. O Wesley é a mesma coisa, o Wesley não conseguiu acertar um cruzamento. Aí eu falo assim: João, mas teve 2 cruzamentos dele que teve perigo. Os 2 cruzamentos que ele errou o cruzamento, a bola desviou do zagueiro e foi na direção do gol. Ele não acertou o cruzamento. Ele errou o cruzamento, desviou do defensor e foi na direção do gol. Porque, efetivamente, o Wesley, que melhorou muito, evoluiu muito, talvez seja hoje, atuando no Brasil, o melhor lateral direito atuando no Brasil, desde a reta final da temporada passada, entrou muito mal. Aí o torcedor, aí aquela coisa também de torcedor, né? Já botou aquele negócio no braço, achando que tá amarrado, caralho. Melhor é o Fagner. E que não sei o que lá, aquela velha história, aquela coisa toda. O torcedor, cara, quando o time vai mal, ele vai se apegar em qualquer coisa. Tá vendo? Igual o torcedor do Brasil, da seleção. Tá vendo? Ele fica pintando o cabelo. Na Alemanha ninguém pinta o cabelo, mas não precisa pintar, todo mundo é loiro lá. Então o cara não precisa pintar mesmo, não. Não tem porque o cara pintar o cabelo se ele já é loiro. O Thibaut pintou, foi campeão com o cabelo pintado, jogou contra a PSG com o cabelo pintado, só não conseguiu segurar o PSG, mas de resto. Quando vai mal, o torcedor tem a tendência de se apegar a qualquer coisa para falar que o cara jogou mal por causa daquilo. Não foi isso. Como o Lucas falou, o Flamengo jogou bem. Pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo jogou muito mal. Estava muito desequilibrado, emocionalmente, taticamente. O time se desconfigurou todo, dando contra-ataques bobos. Tanto que, eu não lembro o nome do negão lá, o atacante lá do Central Córdoba, fez um salseiro do caralho. Toda hora ele pegava, corria pra cima de 2, 3 sozinho. Esqueci o nome dele também. Então, tipo assim, o Flamengo deu muito espaço no segundo tempo. Algo como eu falei, o Felipe Luiz, ele é um técnico muito novo e ele não passou por dificuldade no Flamengo ainda. Da reta final pra cá, da reta final da temporada passada pra cá, ele só ganhou. Ele só ganhou. Então, ele tá numa lua de mel constante desde que assumiu o time profissional do Flamengo. Então, essa derrota, não que é legal, ninguém gosta de perder, mas a derrota também amadurece. E ele, por ser um cara muito inteligente, ele vai tirar boas lições disso. Taticamente, tecnicamente e profissionalmente. Por isso eu falei, eu não acredito que ele vá poupar novamente na Libertadores. Não acredito que o Flamengo vai jogar tão mal quanto jogou a partida de ontem. Ontem parecia um bando em campo no segundo tempo. Então, Felipe Luiz vai corrigir isso aí sem dúvida. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Não, fechou. Israel? Não, acho que sobre o Flamengo, acho que tá bem claro, né? Acho que tá bem concreto. Acho que já teve opinião de vascaíno, de tricolor e de flamenguista sobre o jogo do Flamengo de ontem. Então vamos falar para avisar um pouquinho de todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho aqui, né? Porque daqui a pouco, 9h30 da noite, no estádio Mário Filho, o famoso Maracanã, nós teremos Fluminense e qual é o nome do outro time, Israel? Travou, Israel? Que isso, Lucas? Clube. Ué, eu tô ouvindo vocês falarem, gente. O Lucas começou a rir. Daqui a pouco tem Fluminense e Desportivo San José. O Israel, até durante o nosso programa, já previamente, já falou que o Fluminense vai com um time misto. É isso, Israel?
É isso mesmo. Eu tava até vendo aqui, né, porque para ver se tinha saído, né, a escalação, mas não saiu ainda, vai sair daqui a uns 15 minutinhos, né, no caso, o Fluminense sempre bota uma hora antes. Mas eu tenho uma pista do que pode ser o Fluminense. Eu tenho certeza que a linha defensiva, eu tenho quase certeza de como vai ser, né, em si. O Fluminense, na linha defensiva do Fluminense, sem ser o Fábio, o Fluminense vai todo reserva. O Fluminense, a linha defensiva do Fluminense é todo reserva. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio e Thiago Santos, Freitas e Thiago Silva poupados, então não jogam. Automaticamente, Thiago Santos já tem uma moral com o Portaluppi e vai entrar aí para jogar. Acredito que esteja na frente do Manuel, para mim está muito na frente, até sem jogar está muito na frente do Manuel. E o Ignacio, que vinha sendo titular, volta a ser titular. Então, Thiago Santos e Ignacio. E na lateral esquerda, novidade, o Renato falou que o Renato, no caso, até ouvi muita gente falando, mas ele é paneleiro, ele vai botar lá e tal, isso e aquilo, e ele surpreendeu. Ele chamou o menino Léo Jance, da base do Fluminense, para treinar, fez um treino, testou o menino titular e muito provavelmente será o titular hoje. O René não vai pegar a vaga. Agora, se perdeu por conta de futebol, ou se vai ser mesmo uma espécie de poupar o René, eu não sei. Mas o Léo Jance muito provavelmente será titular hoje na lateral esquerda do Fluminense. Tendo em vista que o René é o titular, até o Gabriel Fuentes, que ainda está, né, avançou, né, para voltar a jogar, mas ainda está um pouco longe em si para voltar aos gramados. Então vem Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos e Léo Jance, Martinelli poupado, Bernal entra como primeiro volante, Hércules faz a função do segundo volante, acredito eu, Ganso volte a jogar um jogo com titular hoje, ou Ganso ou Lima, jogando ali no meio. Eu acho que o Ganso tem mais chances de iniciar como titular, o Lescano correndo muito por fora, assim, porque hoje, para mim, disputa a vaga ali no meio. Keno na ponta esquerda, Serra na ponta direita, e eu acho que o Germancano não vai ser poupado. Acho. Por quê? Porque é achismo na minha cabeça pelo simples fato de que o Fluminense divulgou uma foto para relacionados, né? Para relacionados, e o Germancano estava na frente fazendo assim. O Fluminense, muito, muito difícil o Fluminense colocar um jogador para ser capa de uma arte sem colocar ele para ser titular nesse jogo. A minha concepção é essa. Eu também, como eu disse, eu fui olhar mesmo e fui ver que todos que aparecem na capa são titulares. Tipo, Samuel Xavier também apareceu em outra arte. Vai ser titular hoje. Então, acredito que o Germancano não seja poupado. Não de começo, mas durante o jogo, o Everaldo sim vai pintar com certeza. E aí você pode tentar ver ali. Acredito que não vai ser mais uma Vega, né, pintando ali como uma surpresa, mas acredito que não vai ser. O Lescano jogando na ponta, com o Ganso jogando no meio. O Lescano podendo jogar do lado dele, a gente sabe que pode, né? A gente já tinha falado dele há muito tempo. Mas também acho que corre muito por fora. E o Wallace Davi, né, que é o menino da base do Fluminense, também podendo, um volante, podendo pintar ali no time titular, mas deve ser o Bernal mesmo. Então, para mim, eu arrisco o time com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignacio e Léo Jance, Bernal, Hércules, Ganso, Kevin Sena, Keno e Germancano na frente. Acho que não vai ser muito diferente disso. Tendo em vista isso, o Fluminense com time misto, para mim, errado também, tá, gente? Errado também. Acho que o Thiago Silva é um caso à parte, né? A gente sabe da forma física dele, né? E o Fluminense não podia poupar no jogo contra o Bragantino em casa, porque já havia perdido o primeiro jogo muito mal, então não tinha que poupar mesmo contra o Bragantino. Mas o Thiago Silva, ele é mais velho, tá jogando muita bola, mas é mais velho, então acho que ele seria um caso à parte. Mas é aquele negócio, o Fluminense não tem como, né, não tem esse rodízio de ter tantos jogadores bons, mas é complicado, cara, porque o Fluminense vem jogando com o time titular há muito tempo. O Martinelli joga todos os jogos, o Freitas sempre entrando constantemente também, então é muito complicado você também não poupar, mas eu não concordo em poupar no primeiro jogo, no Maracanã, independente se o adversário acho que é até mais fraco do que o do Flamengo ontem, São José, sei lá, acho que é esse. Mas, dito isso, vai poupar. O Nonato pode aparecer ali também, tá? O Hércules pode ser poupado, Bernal e Leonato no meio de campo. Acredito que possa acontecer isso também. Mas, enfim, Renato surpreende, dá chance para os meninos, leva 5 meninos da base, que não vinham ser relacionados há muito tempo. Deixa de fora Ares, Thiago Silva,
Freitas, Martinelli e René. Não, o René acho que fica no banco. René fica no banco. Mas leva os seus principais jogadores, Arias jogando todos os jogos. Mas eu acho que é isso, né? Esse jogo com time misto continua sendo favorito, mas, como eu disse do Flamengo, eu digo do Fluminense. Jogo em casa, primeiro jogo no Maracanã, encaminha a classificação. Bota o time todo para jogar, entendeu? Vai poupando durante o jogo, como o João falou, bota o segundo tempo, tira o Martinelli, bota o Bernal, entendeu? Poupa durante o jogo. Durante o jogo, você pode fazer 1 ou 2 mexidas pontuais, mas poupa durante o jogo. Tá jogando em casa, encaminha sua classificação, faz 4, 5, entendeu? Já ganhou o primeiro jogo lá, encaminha a classificação, entendeu? Tenta, né, fazer um resultado em casa, saldo de gols é bom, né? A gente tem bastante saldo de gols, mas o Fluminense é favorito, deve ganhar, continuo com o meu placar de 4-0, mas acho que é isso. O Fluminense como favorito deve ganhar, fazer 6 pontos no grupo, vai se isolar na liderança, e é isso, né? Mas e você, João? Você que acho que não sabia tanto do Fluminense, mas o que você acha do Fluminense ter poupado para esse jogo? Era para poupar mesmo? O Fluminense tem um elenco mais enxuto? Não era para poupar? Você acha que o Fluminense, da mesma forma, é favoritaço? Vai golear da mesma forma, igual a gente deu palpite? Ou você acha que o Fluminense, agora sabendo que o Fluminense vai poupar metade do time, mais que metade do time reserva, dá para dar uma, né? Pode tomar sustos em si, né? Cara, eu vou ser bem sincero, eu vou repetir o que eu falei sobre o Flamengo. Eu sou coerente dentro dessas questões. O ideal, eu sempre penso o seguinte: você poupa aquele cara que vai estourar. Por exemplo, o Thiago Silva tem 40 anos. Meu irmão, por exemplo, tá chovendo pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Aí aquele gramado vai estar pesado, tudo mais, não sei o quê. Vale a pena você arriscar o cara? Aí é um caso muito específico de um jogador. Aí você vai condicionar a idade, você vai relacionar, desculpa, a idade com a quantidade de jogos que ele tem, com o desgaste muscular e a condição do gramado. Aí você analisa tudo junto com o seu departamento médico e fala, pô, não vale a pena ou vale a pena botar esse cara para jogar. Aí você avalia. Mas simplesmente poupar por poupar, cara, eu não acho que vale a pena não, até porque é o seguinte, a Sul-Americana é um campeonato que o Fluminense pode ser campeão. É um campeonato que o Fluminense pode ser campeão, então aquela coisa que nós falamos já anteriormente. Bota a rapaziada para jogar no início do jogo, a não ser em casos muito específicos, como eu exemplifiquei do Thiago Silva, um jogador mais velho e tudo mais. Você bota todo mundo para jogar, pô, mesmo, chegou no segundo tempo. Para mim, só justificável Arias, Thiago Silva e Martinelli, que jogaram todos os jogos mesmo. Mas o Arias é privilegiado fisicamente, o Martinelli também é um moleque ainda. Então, tipo assim, pô, você também tem que conversar com o cara aí, irmão. Como é que tu tá? Como é que você tá se sentindo? Tá cansado, tá sentindo alguma dor, aquela coisa. Se eu botar você pra jogar 45, você joga os 45 primeiros, 60 minutos, pra você me ajudar também a construir um resultado, depois eu te tiro. Porra, cara, simplesmente essa história de que poupar, por poupar, eu não acho que vale a pena, é o que eu tô falando. Aí o Fluminense, aí chega hoje, toma ali uma porrada, tu já começa a se complicar numa classificação, o torcedor já começa a chiar, o torcedor já ganhou o primeiro jogo fora de casa, é pra fazer o básico, faz 6 pontos. Aí tu já cria um clima ruim, o torcedor tá vendo? Começou já a invenção. E que não sei o que, sair de casa na porra da chuva, vai ver um bando de filha da puta em campo. E que não sei o que. Você acaba criando uma situação ruim completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Então, como eu falei sobre o Flamengo, eu uso para qualquer time. Salvo situações muito específicas de atletas que são mais velhos e vão estourar. Se botar esse cara em campo, você tem 70%, 80% desse cara sofreu uma lesão muscular. Tirando essas situações, tem que botar para jogar, irmão. Como o Zico falou, eu concordo muito com o Galinho. Rodízio bom churrasco. Eu acho que o Martinelli até vai, mas o John Arias, a gente esqueceu de falar, o John Arias jogou meio que, né, no sacrifício, né? Mas o John Arias, ele passou mal na noite do sábado e domingo no jogo contra o Bragantino, né? Ele jogou com febre e ele falou pro Renato Gaúcho queria poupar ele, e o Renato, ele virou pro Renato Gaúcho e falou que queria ajudar o Fluminense, mas precisava dele para ganhar do Bragantino. Claro que precisava muito, né? Como precisa hoje também. Então acho que o Arias também salvo, né? É muito privilegiado, mas jogou todos os jogos contra a Colômbia na data FIFA,
né, é privilegiado, mas se estourar o Arias, a gente quem é o substituto do Arias? Não tem, né? Então a gente tem que, né, também pensar um pouquinho lá na frente, né? Jogou titular os 2 jogos contra a Colômbia, jogando mais de 70 minutos, jogou, no caso, com febre contra o Bragantino, enjoado, né, mal, né? Passou mal no modificação para domingo. Então eu acho que a do Arias e a do Thiago Silva são justificáveis. A do Freitas, para mim podia estourar mesmo, tô zoando. Mas Freitas podia. Não, aquela Freitas, coisa, cara, ele você podia acaba. jogar um pouquinho, pelo menos. E aquela coisa, O Ignacio também, o René também. O René pegou essa posição tem 3 jogos, gente. Que loucura essa. Né? Mas o René vem mal no futebol mesmo. Então acho que o Léo Jansen podia ganhar uma chance mesmo. Não vou reclamar desse, não. Ô, Jael, e tem um ponto importante seguinte: você acaba destruindo uma linha dorsal absurda. O Thiago Silva, que é o que faz essa primeira saída de bola, o Martinelli, que é aquele volante box-to-box que vai e volta, e o Arias, se tira uma espinha dorsal ali, toda de uma Uma vez espinha só. dorsal. Então, tipo assim, você acaba prejudicando muito a construção ofensiva e defensiva do time. Apesar do. Não sei como é que o Renato treinou nesses últimos dias. Enfim, ele pode ter encontrado uma solução ali internamente, técnica e tática. É porque o Bernal já vinha pedindo passagem, né? Há muito tempo, né? Para assumir a titularidade, né? Também. Ele pode chegar ali agora, o Fluminense daqui a pouco 9h30. E quando chegar 10h30, a gente tá falando lá no nosso grupo lá, caralho. Porra, tá jogando muito, que é isso? Pode acontecer que o Renato é bom técnico. Mas também pode acontecer de estar todo mundo falando da mesma coisa que falou do Felipe Luiz ontem. Caralho, meu irmão, professor Pardal, que não sei o que, etc e tal. E um comentário ou outro, principalmente por o torcedor, só depende do resultado. Nós estamos aqui analisando, eu falo, eu não sou a favor de poupar. Acho que você tem que fazer um rodízio, você tem que ir trocando algumas peças, mas simplesmente trocar por trocar não vale a pena não. Pode falar, Lucas. Coitado, o Lucas já levantou a mão 2 vezes ali. Pô, eu acho que o Renato Gaúcho talvez esteja errando aí na estratégia. Não sei qual é a pretensão dele em querer poupar a equipe, mas ele poderia, com a vitória do Once Caldas ontem, que foi melhor para o Fluminense do que o União Espanhola ganhar, porque ficou ali 3 pontos empatado em número de pontos com o Once Caldas. E poderia usar esse jogo para encaminhar logo a classificação em primeiro, a classificação direta no playoff. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não. Para mim, acho que ele está errando um pouco nessa estratégia aí. Não sei se ele quer poupar para jogar contra o Santos. Ele acha que o Santos seja mais difícil do que o San José. Não, é mais difícil. Para mim, eu acho consideravelmente mais difícil. Mas aí, como o João falou, né? É o Campeonato Brasileiro, né? Troca de pontos. Exatamente isso, cara. Aí você perde hoje. Aí tu faz a próxima rodada fora de casa, perde de novo. Deu muito, a classificação tá por um fio. Brasileirão, você perde. Você, por exemplo, empatar com o Santos agora, você ainda tem 36 rodadas. 36, 35 rodadas para tentar recuperar o resultado. Então, não acho que 35 rodadas. Então, não acho que vale a pena você poupar assim. É melhor você ir com o time reserva no Brasileirão do que na competição Na internacional. Sul-Americana, que é time curto. E a Sul-Americana é mais difícil que a Libertadores, porque só um classifica direto para as oitavas de final. Quem está em segundo vai jogar playoffs contra os eliminados da Libertadores, que são adversários mais difíceis. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, eu acho que o Renato, como eu falei, o Fluminense, talvez a Sul-Americana seja a melhor opção de título para o Fluminense nessa temporada. Eu acho que é aquela coisa, eu acho mais palpável, o que mais se aproxima do elenco que o Fluminense tem hoje na Israel. O Fluminense pode ganhar mais um título internacional, já ganhou em 2023 a Libertadores, em 2024 ganhou a Recopa Sul-Americana, e, pô, do início do campeonato, no início dessa temporada, perdeu o Campeonato Carioca pro Flamengo e tudo mais, aquela coisa toda. Pô, chegar no final da temporada, mediano ali no Brasileirão, décimo segundo lugar ali, e ganhar um título de Sul-Americana, é uma temporada ok, né? Tem uma temporada de reconstrução pro time. Já me ouve? Tô vendo.
É porque dá uma travada, entendeu? Então eu tô ouço no caso. Mas eu consigo ver. É porque dá uma travada, aí eu, às vezes vocês param de falar e eu ainda tô ouvindo aqui ainda. Você ouviu minha pergunta? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu acho que o contexto é muito básico, o Lucas desenhou, né? A União Espanhola ontem ajudou o Fluminense, né? O Fluminense, mesmo perdendo hoje, acredito que continue como primeiro, então acho que era para encaminhar, era para entrar com o time que tem mesmo, de melhor, entendeu? Poupando durante o jogo as peças, né? Você entra com o Bernardo e o Martinelli, como tá jogando muito, você entra com o Hércules no segundo tempo, entendeu? Que sempre tá saindo, né? Que não tá sendo tão exigido assim. O Bernal, ele já pede passagem do time titular, então já não é tão absurdo você colocar ele como titular. Então, né, ali, né, Freite para mim faz nem sentido. Mas você vê, tudo muda. Vai lá, Copa 1, 2, 3, é quem não poupa? O Germancano. O bichinho com fome de jogar, cara. Que absurdo, mano. O cara com 36 anos nas costas, carregando um monte de jogo um atrás do outro, querendo fazer o L, querendo. Mano, caraca, ele é faminto, cara. Assim, é um também que não é que seja privilegiado fisicamente, mas tem um físico muito bom para a idade dele, o Germancano. Tomara que faça hoje uns 27 LL lá, 27-0 Fluminense, 27 gols do Germancano, artilheiro do Brasil, artilheiro da Sul-Americana. Mas antes de terminar, cara, aqui, eu acho que a gente já falou que a gente podia falar de todos os cariocas. Rodadazinha do Brasileirão final de semana. Palpite, vamos de palpitezinho, como a gente sempre faz, para uma praxe nossa, de todos os jogos dos cariocas no final de semana. Vamos lá, nós temos então, vamos começar com o Lucas. Lucas, Vasco Sport. 2-1 Vasco. Jael? 1-1 o jogo. Demissão do Carille. Vai ser bom. Eu acho o Vasco ganha de 2-0. O time do Sport 2-0? é um time bem fraquinho. Me iludiu, Rapidinho, tá? antes do próximo palpite. Próximo do pós-palpite, escalação do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignacio, Léo Jansen, Bernal, Nonato e Ganso, Keno, Kevin Sena e Everaldo. Germancano começa no banco. Confirmou a especulação. Poupou com força, hein? Confirmou a escalação do Fluminense. Poupou com força, hein? Poupou com força e muito, muito. Eu acho que tinha jogadores aí que não precisava poupar com força assim, não. Nonato, filho. Nonato ali, com todo respeito assim do mundo ao Nonato. Complicado, Renato, complicado. Tomara que tu seja um gênio da bola e o Fluminense faça 5-0 hoje. Mas, tirando isso, concordo não. Mas, fazer o quê, né? Vamos lá. Fluminense e Santos. Só lembrando, o jogo é domingo, 7h30 da noite, no Maracanã. Lucas. Jogo pro Fluminense ganhar, né? 2-0. Fluminense. Volta do Neymar, tá? Aparentemente o Neymar deve voltar nesse jogo. Sou eu? Sou eu, desculpa. Cara, tipo assim, não estou tão confiante quanto o Lucas vascaíno como o Fluminense. Mas acho que o Fluminense vai ganhar 1-0 apertado ali no segundo tempo de alguém lá, chutando a bola resbalando, Martinelli vai partir no cano, aí virar o gol. Pronto. O meu palpite é 2-2. 2-2. Bom palpite também. Santos e Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo aberto. O Santos é um time que gosta de ir pra cima, o Fluminense vai ter contra-ataque. Como diz o Mauro César, vai ser briga de bêbado. E nós temos também domingo, às 5h30 da tarde, na Arena do Grêmio. Grêmio e Flamengo. Felipe Luiz pressionadíssimo. Lucas. Uma das partidas destaques da rodada, né? Não vejo o Grêmio com essa força toda, não. Eu acho que vai dar bom pro Flamengo. 1-0.
por ser fora de casa. 1-0. Flamengo. Jael? Filho, o Flamengo vai passar o carro no Grêmio. Sério, a linha defensiva do Grêmio é muito ruim, cara. Com todo respeito. Não, mano, a linha do Grêmio, do Grêmio atrás é muito ruim, mano. É muito ruim se tem o Arezo ali jogando direitinho. A linha defensiva do Grêmio é muito ruim. Sinceramente. Eu acho que vai ser 3-1 Flamengo. Bom, tá confiante, né? Tô confiante, né? O meu palpite era empate. No 1-1, Grêmio e Flamengo. Mas eu vou botar 2-1 Malvadão. Pra recuperar essa autoestima, entendeu? Recuperar essa coisa toda aí. Fim de papo, estamos encerrando mais um podcast Resenha Carioca. Quero agradecer o Lucas e Rael mais uma vez pela presença. E voltamos daqui a pouquinho, na segunda edição do programa, com a análise do jogo do Fluminense na Sul-Americana. Até a próxima. Tchau, tchau.